Jesus, irmão, se tem uma coisa que Deus abomina é a hipocrisia. Deus não tem problema com confronto e com conflito, porque Deus é um Deus de confronto. Toda vez que Deus confronta é para curar. Irmãos, há uma diferença do confronto e da afronta. Afronta, quem afronta? Uma pessoa que vai para a internet, fala mal da outra, o que é que ela está fazendo? Ela está afrontando, e ainda se diz o dono da verdade. Quando uma pessoa te afronta, ela não quer te curar, ela quer te expor. Quando uma pessoa te confronta, se alguém te confrontar e dizer assim: querido, você está errado, deixa eu te falar uma coisa, escuta esse cara, porque ele quer te ajudar. O confronto gera cura, gera comunhão. Se uma pessoa acha que eu estou ensinando mentira, o que ela tem que fazer? Tem que pegar a Bíblia e sentar comigo e me provar que é mentira. Isso é um confronto. E se é mentira, eu baixo a cabeça e digo: uau, cara, você está certo. Quantas vezes eu já falei alguma coisa e alguém me chamou no outro dia e disse assim, aqui do escritório: meu filho Samuel, eu estava indo para casa de carro, era umas 3 da manhã, a gente estava vindo de um velório, e a minha casa, eu moro num prédio, você tem que dar a volta no quarteirão, porque a ruazinha é contramão. Mas de madrugada, ele dormindo no banco de trás, eu entrei na ruazinha contramão, assim, pequenininha, um pouquinho, irmão, 15 metros, que é da porta que dá no portão do prédio, para não ter que fazer a volta. Ele disse: pai. Eu disse: ah, Samuel, é 3 horas da manhã. Ele disse: mas ainda é pecado. Por que ele estava falando aquilo? Porque ele é ensinado a não fazer. E eu não posso fazer uma coisa que eu ensino para os outros a não fazer. Então eu preciso ser confrontado. O confronto é gostoso, o conflito é gostoso. Toda pessoa que te confronta quer te curar, quer te ajudar. Amém? Agora, quando a pessoa expõe, isso não é confronto, isso é afronta. Então, irmão, na internet está cheio de pessoas afrontando a outra. A pessoa vai para a internet e fala o que quer, ela não ouve ninguém. É uma geração sem toque, não tem afeto, não tem amor. Irmãos, quem me confronta quer me curar, quer me ajudar. E Jesus está dizendo o seguinte: eu vim para trazer confronto, porque não existe paz sem confronto. Só um homem de paz, uma mulher de paz pode entrar em guerras espirituais. Nós precisamos, como eu falei no começo, nós precisamos aprender a separar críticas de denúncias proféticas. Crítica, ela vem de uma alma ferida. Vai ver o cara que é meu lugar. De repente ele quer ser pastor da igreja que eu sou, né? Tem bastante gente. É ou não é? Acontece isso, a pessoa deseja o lugar do outro. De repente ele quer, né? Viajar como a gente viaja no mundo inteiro. E ele olha para a minha vida e, em vez de me ajudar, sabe o que ele faz? Afronta. Não, afronta eu vou para cima, irmão. Eu sou um leão. Confronto não, confronto eu baixo a cabeça. Quer ver quando é de mais velhos? Eu baixo a cabeça. Quando alguém me confronta, que é mais velho do que eu, dos cabelos brancos, eu baixo a cabeça, eu respeito os pais. Não precisa nem congregar aqui, eu baixo a cabeça e ouço, mesmo não concordando. Agora afronta não. Uma pessoa que afronta, ela só quer expor as outras pessoas. Ela esconde a sua frustração, esconde as suas incredulidades, os seus medos, os seus pecados, apontando o outro. Irmão, por isso que todo radical, ele esconde alguma coisa. É a forma de expor os outros, é escondendo os seus. Sabendo disso, porque isso também é bíblico, Jesus disse: não vai haver paz numa casa sem confronto. Irmãos, não existe paz numa casa sem acerto, sem conflito. A paz é o resultado de um conflito resolvido, de um confronto resolvido. Amém? E nós gostamos de resolver as coisas, vamos resolver. Nós precisamos ter essa cabeça dentro de casa.
né? Quando os dois não se acertam, porque por isso que dá para fazer as coisas de cabeça quente, não dá. Quando você briga, quem aqui briga com o esposo, briga com a esposa, não precisa levantar a mão. Deus te guarde, te dê sabedoria. Briga, você depois da briga, daí fica aquele clima, não fica aquele climão. Queres comer? Não. Já comi. Começou, não te interessa. Besteirada. É ou não é? Aí tem que sentar para acertar, não é? É ou não é? E quanto mais tempo demora para acertar, pior fica. Já dormi. Quem aqui já dormiu de mal? Não levanta a mão. Quem ainda está de mal? Que veio dentro do carro sem dar uma palavra, chegou na porta da igreja, pegou na mão, disse: vamos, dá a mão aqui que nós estamos entrando na casa do Senhor. E na casa quer mostrar para os outros que está tudo bem. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia, cara. Vamos viver um evangelho real. Jesus era real, Paulo era real. Paulo e Pedro discutiam. Paulo mandou dizer: João Marcos não vai, mandou tirar João Marcos da equipe. Depois de uns anos ele diz: traz João Marcos para mim, ele é muito me é útil no ministério. Sem confronto, irmãos, não há um evangelho sadio. Porque quem não suporta as minhas fraquezas nunca celebrará as minhas vitórias. Então a gente tenta esconder as fraquezas, só mostra a parte boa. E aí quando você tem uma crise, né? Tem gente aqui que já estava esperando vir, já estava decidido vir congregar aqui, já está pensando duas vezes. É ou não é? Mas isso é bom, por quê? Porque você já não cria nenhuma expectativa em mim. A sua expectativa é no Senhor. Eu sou um homem tentando se livrar dos problemas que nem você. E nós criamos um ambiente de hipocrisia. Jesus disse: eu vim tacar fogo em vocês. E eu já queria que vocês estivessem queimando, porque é o fogo que purifica, irmãos. Irmãos, a gente só sai aí na nação para ministrar, toca um monte de gente, porque aqui dentro é selva. Nós já pintamos de preto, de cinza, para ficar que nem uma jaula mesmo. Assim, entendeu? Aqui é selva, porque é aqui que a gente é provado nos ambientes. Amém? Aqui a gente é provado. Lá fora é tudo legal. Você acaba de pregar, as pessoas vão: pastor, posso tirar uma foto? Pode. Pastor, assina um livro, assina. Dá uma oração, dá. Quer uma palavra? Pega. Mas aqui não. Aqui as pessoas conhecem umas às outras. Estão 15 anos, 17, nós estamos 17 anos juntos. Aqui a gente se conhece. A gente vê com a sobrancelha levantada e a outra baixa, já se liga aí, hoje não está legal. E nós temos que ser reais, irmãos. Nós temos que ir para a presença de Deus e chorar. Hoje eu passei um dia terrível. Por quê? Porque eu sou um leão. Eu esbravejo, e eu fui para casa, me escondi num quarto, chorei, até Deus tirar toda a ira e ficar só a denúncia profética. Pastor, irmão, bora ser real. E aí quando eu vi que a ira já tinha ido embora, ou uma grande parte dela, eu pensei: eu estou pronto para ministrar o evangelho nesta noite. Aleluia, irmão. Quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, o que estava dizendo? Não desanima, vocês vão ter aflição, só que não deixe se dirigir por elas. Não deixe se dirigir por elas. Não viva um evangelho sem aflições. Porque se ela não existe, se não existe aflições no teu evangelho, você não tem por que militar, querido. O evangelho é militar contra a dor, contra o sofrimento, contra a perseguição. Amém? Mas eu quero viver o evangelho na minha vontade. Aquele tempo, irmão, de entrar na fila da bênção: pastor, me abençoa, pastor, me dá uma palavra, pastor isso, pastor aquilo. Irmão, passou.
Nós temos que entender que o Evangelho é a vontade de Deus sobre nós. Evangelho que passa pela nossa vontade já está adulterado. Um evangelho que passa pela nossa vontade já foi contaminado. Deus está ajustando as nossas vidas com entendimento. Amém? Tem um monte de pessoas no Brasil. Sabe qual é a palavra que eu mais ouço na terra? Obrigado. E a segunda, me perdoa. Por quê? Porque as pessoas sempre vão julgar as pessoas pelas aparências. Sempre a gente julga as pessoas às vezes pela aparência, não faz ideia do que está acontecendo. É normal do ser humano olhar e tirar suas conclusões. Uma frase maldita, uma coisa mal escrita, uma palavra mal interpretada, é ou não é? É perigoso. Um olhar mal interpretado é perigoso, não é? É ou não é? Hoje eu fui comprar um almoço pra gente. Aí eu e Samuel fomos na fila do buffet. Aí ele pegando a comida assim, ele dizia: pai, tá todo mundo olhando pra gente. Eu dizia: é só olhar para todo mundo da paz do Senhor. Vira e dá paz do Senhor. E coletivo assim, paz do Senhor por atacado. Porque ele sabe que nós somos crentes, sabe que nós somos pastor, então fica olhando. Aí ele falou assim: mas eu estou com uma vergonha. Eu disse: pega aqui, dá paz do Senhor. Ele vira, dá paz do Senhor. Olhou para mim, paz do Senhor. Porque depois o irmão diz: pastor passou por mim, nem me deu paz do Senhor, nem me olhou. E às vezes a pessoa está ferida já com alguma coisa, é ou não é? E olhou para mim, aleluia. Oi pastor, oi, tudo bem? Às vezes nem sei quem é, mas eu dou paz do Senhor. Por quê? Porque, irmãos, tem coisa que nós geramos pela paixão na nossa vida, a paixão que nós carregamos do Senhor. Mas tem coisas que a gente ainda não tem o entendimento para se mover dentro dessa paixão. Amém? Amém? A gente tem uma paixão pelo Senhor, uma coisa, é ou não é? Não é gostoso? Mas às vezes a gente precisa ter um entendimento. Às vezes o avião precisa pousar e a gente precisa entender o que a gente está vivendo naqueles dias. A gente precisa entender. Parece que tem dia que você, é ou não é? Tem dia que você acorda mais na terra, não tem? Não tem? Você vai, acorda de manhã, já tropeça na cama, já dá com o dedão na ponta da cama, já dói, é ou não é? Vai escovar o dente, quando você põe o creme dental não tem mais. E aí pronto, você já acorda, já fica pensando: ah, meu Deus, hoje vai ser terrível. Irmão, você tem as duas naturezas, pó e glória estão dentro de você. Deus formou você do pó da terra e te encheu com a glória dele. Então quando você acorda de manhã, você tem que decidir quem vai governar a sua vida, se é o céu ou se é a terra. Quem vai governar? Se é o céu ou se é a terra? Agora, se eu decidir pela terra, eu tenho que saber que o diabo, ele recebeu o poder para comer do pó da terra, mas não tem poder para tocar na glória de Deus. Eu acho que é por isso que ele deve ter comido muito pó, porque lá em Gênesis ele começa como serpente, em Apocalipse ele é um dragão. Acho que ele comeu demais, engordou, se alimentou muito. Então você decide na sua vida quem governa você, se é o pó ou se é a glória, se é a terra ou se é o céu, porque sempre vai ser isso, sempre, irmãos, sempre. E quanto mais você ser abençoado, quanto mais Deus abençoar a sua vida, seus negócios, né? Você a gente que é pastor principalmente, você passa por uma pessoa, não cumprimenta. Às vezes você assim, não passa batido. Às vezes tem dia que você não olha para ninguém, tá? E é uma coisa normal. Mas se você está de bicicleta, é porque Deus não te prospera, Deus não abençoa. Tem alguma coisa errada com esse homem, Deus não abençoa a vida dele. Aí você aparece com um carro que você ganha, está roubando da igreja. Deus vai pesar a mão. Irmãos, nós julgamos pela aparência. Nós temos que perder essa mania de julgar as coisas pela aparência, de achar que a minha vontade e a minha cabeça carnal move as coisas espirituais. Irmão, Deus é espírito. Nós precisamos ter esse entendimento. Mas eu sou filho de Deus, e às vezes a nossa consciência de filho
ela pode nos trazer somente um espírito de merecimento e não de agradecimento. Ou seja, eu me movo porque eu mereço, Deus me abençoa porque eu mereço. Não, Deus te abençoa por causa da misericórdia dele, não é nem por mérito. Tem coisas que Deus te deu e você sabe que não merecia, sabe ou não sabe? Tem coisas que você está vivendo hoje que você tem certeza que não era digno, mas por que você está vivendo? Porque Deus é bom. Não é porque a gente é bom, porque Deus é bom. Então a nossa cabeça de filho não pode dar para nós somente uma cultura de merecimento, mas uma cultura de agradecimento. Eu tenho que ter um coração agradecido por tudo que eu sou. Por isso, irmãos, essa geração é uma geração perigosa. Por quê? Porque é a geração do fast food, a geração das coisas rápidas, a geração da comida pronta, a geração sem toque. O Facebook tem 350 milhões de pessoas, é a terceira maior, a maior nação do mundo, vamos dizer assim. China, Índia e o Facebook. Uma geração sem toque, uma geração sem afeto, que fala o que quer, mas não ouve ninguém, que não para ser ministrado, que não para ser tocado, de receitas prontas, 20 coisas para isso, 20 coisas para aquilo. Você aprende a fazer um bolo em 10 minutos, você aprende a fazer uma comida em 5 minutos, você aprende a decorar, você aprende tudo. Hoje é muito fácil. Se eu quiser pregar, eu entro no Google e eu baixo uma mensagem de milhões de pregadores que tem lá. Então ficou muito fácil, as coisas estão fáceis. Então por isso que elas vão perdendo, na cabeça de muitas pessoas, elas vão perdendo o valor, vai perdendo o fogo. Amém? Mas se você descobrisse, querido, o mundo vai ficar pequeno para você quando você descobrir que esse mundo que você vive agora não é só o seu mundo. Esse lugar que você está agora não é só isso que Deus tem para você. Amém? Deus está levantando, querido, um tipo de gente específica, capaz de tocar todo tipo de gente. Amém? Capaz de ser bênção para todas as pessoas. Nós estamos perdendo essa cabeça religiosa. É evangélico? É, então eu vou lá. Não é evangélico? Não, então eu não vou. Nós estamos perdendo essa cabeça evangeliquez, essa linguagem evangeliquez. Porque quem te chama de evangélico é a revista Veja, não é a Bíblia. A Bíblia te chama de filho. Amém? A Bíblia o tempo todo diz que você é filho de Deus, você é um herdeiro das promessas de Deus. Amém? Então eu oro para que Deus levante um tipo de gente que saiba lidar com todo tipo de gente. Saiba lidar com o caído, saiba lidar com aquele que mora em Alphaville e mora em Alfavela, com o que está bem, com o que está mal. Amém? Tem impressões que Deus coloca no meu espírito, irmãos, que não é para os nossos dias. Tem coisas que Deus coloca no meu espírito e às vezes eu não entendo. Eu estou em casa, eu fico irritado, que é difícil eu ficar irritado. Eu estou em casa, assim, vem um peso, às vezes assim uma angústia, uma vontade de chorar. Há 2 dias atrás eu falei para ele assim: eu estou com vontade de chorar. Eu entrei no teu quarto, liguei o som e fui chorar. Chorei pelos 40 minutos. Pronto, enxuguei as lágrimas. Passou, amor? Passou. Vamos fazer um lanche? Vamos. Que bipolaridade é essa? Não é bipolaridade. Você tem que ser livre das coisas. Os pesos vêm. Mas aí eu não entendi o que era. E às vezes eu embarco no avião, vou lá numa cidade. Quando eu chego lá, Deus me diz: sabe aquele dia que você estava chorando? Era por causa dessa cidade. Despeja sobre ela agora o que eu vou colocar na sua vida. Nós precisamos entender, nos mover na dor, no sofrimento, na angústia, e não achar que às vezes o nosso sofrimento é culpa de alguém. É por causa do irmão, é por causa de você. Não! Deus está compartilhando o coração dele comigo. Quem está disposto a carregar esse encargo? Nós precisamos entender isso, queridos. Isso é o espírito intercessor. O espírito intercessor, ele não tem críticas. Ele chora pela necessidade, ele chora pelo pecado, ele chora pela tribulação, chora pela dor. Tem dia que eu estou mal, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou alegre, tem dia que eu estou triste, mas eu faço alegre. Tem dia que eu estou fraco, e quando eu estou fraco, o que é que eu tenho que dizer? Diga ao fraco: eu sou forte.
Nós precisamos aprender a nos mover, sair da alma, entrar nos sentimentos de Deus, não nos nossos. Eu costumo traduzir isso como eficiência e eficácia. O eficiente é diferente do eficaz. O eficiente faz tudo bem feito, mas o eficaz, ele faz o que precisa ser feito. Não adianta eu fazer tudo bem feito se eu não faço o que precisa ser feito. Deus não me chamou para fazer tudo bem feito, me chamou para fazer o que precisa ser feito. E aí, se eu consigo fazer o que precisa ser feito bem feitinho, é muito melhor. Então não adianta só ser eficiente, eu preciso ser eficaz. Amém? Não adianta eu estar só disposto. Eu estou disposto, mas está disponível? Não, então não adianta só estar disposto se você não está disponível. Pastor, quando precisar de mim, dá um toque. Aí dá um toque, não pode. Então não está disponível, está só disposto. Nós precisamos entender isso, que Deus se movimenta, irmão, com práticas. Não é falácias, é práticas. Práticas de fé, práticas de credulidade, práticas de conflitos, práticas de confrontos. Práticas. Aleluia. Quem aqui já assistiu o pastor Silas Malafaia na televisão? Quando você assiste, não dá a impressão que aquele homem é bravo? Não dá? Irado? Não é. Eu passei 2 dias com ele conversando. Ele fala assim mesmo. Você vê ele discutindo coisas, dá vontade, dá a impressão que ele vai avançar no cara, não é? Mas ele não é assim. É a impressão que dá. É a impressão que eu tinha quando eu cheguei pela primeira vez que eu vi, eu olhei e disse, ai meu Deus. Sentei com ele, tomamos café, demos risada, conversamos. Pronto, ele tem o ministério dele, eu tenho o meu. Deus me chamou para uma coisa, chamou ele para outra. E no que contribuir a gente pode fazer alguma coisa. Senão ele vai fazer lá, eu vou fazer aqui, glória a Deus. Nós precisamos entender isso. A gente julga as pessoas pela aparência. Esses dias a minha filha tirou uma foto comigo, a Bruna, grudada e tal. Alguém botou na internet, quem é essa loura? Minha filha infeliz. É bonita, claro, é filha. O fruto não cai longe da árvore, meu amigo. Eu estou dando umas coisas assim para dar uma relaxada em você. Você está tenso hoje, não está? Você está meio tenso hoje. Então entenda isso. Vamos focar no que Deus está fazendo. Quem aqui tem uma palavra para os próximos dias? Você tem uma palavra? Deus está falando com você, está mexendo aqui dentro. Você está desconfortável, porque toda vez que Deus falar, você vai ficar desconfortável. O problema é esse, quando Deus fala, você quer despejar. Peraí, calma, peraí, fica desconfortável primeiro. Faz que nem a vaca faz. Come, bota para dentro de novo, bota para fora, bota para dentro, vai. Como é que chama isso? Ruminar. Rumina. Toda vez que Deus te der uma palavra, você vai entrar num estágio de desconforto. Por quê? Porque a palavra ela vai movimentar você. Quando Noé construiu a arca, estava chovendo? Não, então ele não trabalhou pelo que estava acontecendo, ele trabalhou por aquilo que iria acontecer. Sempre que a palavra vem, você não está preparado para ela. Noé tinha as árvores tudo na mão, as tábuas já estavam tudo empilhadinha para fazer a arca? Não. Ele recebeu uma palavra. Sempre que você recebe uma palavra, você não está pronto para ela. A palavra vem tirar você do estágio que você vive para levar você para um estágio no Senhor, para um ambiente no Senhor. Então isso gera desconforto, e não tem a ver com ninguém, tem a ver com você. Ei, olha aqui para mim. Você pode imaginar Noé acordando de manhã dizendo assim: ninguém me ajuda a fazer essa arca. Oh vida, oh céus, oh dor. Já liguei para vários irmãos para me ajudar, mas ninguém me ajuda. Os irmãos só falam de amor, mas não tem amor, estou fazendo a obra. Não, Noé tinha uma convicção que gritava dentro dele.
Ele não esperou ninguém ir ajudar, ele mesmo pegou o machado, se era machado, não sei. Ele pegou e entrou dentro da selva, e pegou os filhos dele e só disse: ó, meus filhos, eu recebi uma palavra. Quem é filho vem junto, quem é filho vem junto. Quem não é fica nas margens criticando. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem uma palavra que grita dentro de você, você não conta com mais ninguém, irmãos. Se você tem uma convicção que Deus te deu, trabalhe por ela. Quem estiver entendendo, vai pegar o machadinho e vai junto. Quem estiver entendendo, vai se ajeitar, acordar de manhã. Que horas que o pai acorda? É tal hora, eu também vou. Eu nunca esperei diante de Deus. Isso não é orgulho, não é soberba, isso é convicção. Eu nunca esperei ninguém fazer nada por mim, para me dar os meus passos em Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou tentando gerar essa convicção nessa casa. Gere essa convicção dentro de você. Convicção que quando você acorda de manhã, eu sei que Ele me chamou. Eu sei, Patrícia, que Ele me chamou. Eu sei que é uma guerra todos os dias. É uma constante pressão diária. Mas quando você acorda disposto, você dorme satisfeito. Todo dia eu acordo e digo: Senhor, me dá a oportunidade de ajudar alguém hoje. Me dá a oportunidade de representá-lo bem nesse dia. Me dá a oportunidade de ser mão, de ser voz, de ser lágrimas para alguém. Me dá a oportunidade de expressar quem você é. Porque toda a criação, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração de outro dia, sem linguagem, sem fala, mas ouve-se a sua voz. Eia, toda a criação anuncia o que Deus faz, mas o homem, ele anuncia quem Deus é. Não é o que Deus faz. A criação por si só já proclama o Criador. O homem não proclama o Criador, ele proclama o Pai, o amigo Jesus. Ele proclama o amor de Deus, o toque. Saia da sua casa amanhã, eu te garanto que essa depressão vai embora, essa tristeza vai embora, essa angústia, Deus compartilhando do coração dele com você. Vai amanhã, vai abraçar alguém. Vai, diz assim, ó, fala com Deus, diz assim: Deus, me dá uma pessoa hoje, eu vou tocar ela e ela vai ser cheia da tua glória. Senhor, eu vou estender a mão. Irmão, a minha vida não está limitada em pregar sermão. A minha vida é sermão para alguém. Não é sermão falado, é sermão vivido, é fogo. Por isso que ele disse: olha, eu vim trazer fogo para a terra, e a minha oração é que vocês já estivessem queimando. Eu queria que vocês já estivessem queimando. Não deixa apagar o pavio que fumega. Não deixa apagar. Mas eu estou triste, eu estou angustiado. Eis, foca na construção. Seja claro, preciso e conciso. Seja claro, preciso e conciso. Foca na construção. Foca no que Ele te mandou fazer. Ei, quantas pessoas entraram na arca? 8. Não, sim, 8. Nos 100 anos que eles passaram construindo a arca, Deus cerrou a madre das noras de Noé. Elas não tiveram filhos. Só entrou 8 na arca. Por quê? Porque eles não estavam. Deus cerrou a madre para que elas não gerassem filhos naqueles dias. E a Bíblia diz que depois do dilúvio, Deus deu filhos e filhas. Porque quando você está focado no que Deus está fazendo, você não gera para você. Pega essa no teu espírito. Quando você está focado no que Deus está fazendo, Deus cerra a madre. Você vê todo mundo sendo abençoado, você vê todo mundo fluindo, você vê todo mundo indo. E você aqui todo dia tem que seguir um pai que inventou que tem que fazer uma arca. Todo mundo festejando, todo mundo bagunçando, e você seguindo um evangelho que diz que você tem que construir um lugar de habitação para a tua casa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Alguém está entendendo isso nessa noite? E por isso, irmãos, que eu fico irritado, fico intrigado
quando eu vejo alguém falando de coisas que não conhece, que não sabe, julgando pessoas, julgando atitudes. Não faça isso. Não faça isso. O mesmo Pedro que negou Jesus na frente de uma fogueira, dias depois, 3.000 almas se converteram enquanto ele incendiava. Sim. Não julgue. Max Lucado fala isso no livro Nas Garras da Graça. Não julgue Noé, que está fazendo aquele velho caduco. Aquele velho caduco que está fazendo um navio num lugar que nunca choveu. Você pode precisar de uma carona nessa arca. Sim, você pode precisar. Não julgue. Não julgue que gastamos dinheiro dando comida para morador de rua. Um dia pode ser alguém da sua família precisando se alimentar. Sim, o dinheiro que você dá hoje para manter uma casa, para manter uma família que não tem onde dormir, isso será escrito na eternidade. Uma mulher um dia virou o perfume sobre os pés de Jesus. Jesus disse: escreve isso aí, escreve, para que onde esse evangelho for pregado, não esqueça do que fez essa mulher. Ei, Deus está anotando tudo, amigo. Deus está anotando tudo que você está falando, está dizendo, está vendo. Deus está anotando tudo. Deus está anotando tudo. E um dia você vai estar diante dele. Ele vai puxar a lista assim, vai dizer: aquele dia você falou o que não devia, pegou o que não devia, olhou o que não devia. Por isso, nesses dias, irmãos, são dias de olhar para ele e queimar, incendiar. Diga: Deus, eu quero queimar. Se você veio trazer fogo sobre a terra, comece por mim. Foque. Diga comigo: claro, preciso e conciso. Seja claro, preciso e sucinto. Deixa o evangelho claro. Tem um evangelho claro. As pessoas têm que sair da igreja entendendo o que elas estão ouvindo. Seja claro. Revele Jesus. Revele o amor dele. Tenha um zelo fervoroso e responsável com o seu reino. Jesus veio trazer fogo na terra, motivo pela qual ele deseja nos acender de paixões e desejos por ele. Aleluia. Você não consegue manter essa intensidade sem fogo. Não consegue. A terra é feita de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Esses 4 elementos estão na vida do homem. O homem é pó da terra. 70% do seu corpo é água. Deus soprou nele o espírito de vida, e só faltava o batismo com fogo. Por isso que sem fogo você não tem todos os elementos. Por isso que sem fogo a terra não pode ser transformada, porque a terra só respeita os elementos, ela vive pelos elementos. E quando chega alguém que tem todos os elementos, então ela se dobra. Aleluia. Se você ainda não experimentou do fogo, diga para o irmão que está do seu lado: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, amigo. Aleluia. Mantenha essa intensidade. Você precisa ser nutrido pela intimidade. É na intimidade que esse fogo vem. Amém. Você queimará na eternidade, irmãos. A minha pergunta é: por que você ainda não está queimando? Por quê? Deixa eu dar alguns segredos para você sobre queimar. Por isso que muita gente não entende. Como é que vai explicar isso teologicamente? Como é que vai explicar isso teologicamente? Hein? Que você veio para a igreja de carro e Deus mandou você dar o carro para o irmão e pegar o Uber e ir embora. Hein? Como você explica isso para alguém, cara? Hein? Como você explica para um teólogo que Deus falou com você para entrar no carro, ir na rua tal, na casa tal e abençoar uma pessoa que tem câncer?
Não vai entender nunca isso, porque não tem fogo. Falta um elemento ainda na sua vida. O segredo desse fogo, irmão, é que quando esse fogo vem, você não amará mais a sua própria vida. Anota aí: primeiro, você não amará mais a sua própria vida. Segundo, você vai adorá-lo sem limite. Você vai adorá-lo noite e dia, dia e noite. Você vai adorá-lo em qualquer lugar que você está. Você está andando no shopping, está orando em língua. E aí parece que está falando sozinho. Você está no restaurante, você está adorando. Você está no carro, você está chapando. Você está em algum lugar. Para que esse desequilíbrio? Você começa a adorar sem limite, porque você está queimando. Outro segredo desse fogo é que você deseja contemplá-lo ininterruptamente. Onde você está, te amo, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Jesus, aleluia. 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 Às vezes você fala tanto em línguas. Tem dia que você está tão tomado orando em línguas. Quando você chega num lugar, alguém vem falar: pois não, você deixou cantar. Ah, não, desculpa. Você quer contemplá-lo ininterruptamente. Outra coisa que o fogo faz com você: você terá um zelo aguçado e intenso pela sua presença. Só o culto de domingo não resolve mais. Você tem que esperar domingo que venha 7 dias, cara. Não, você quer queimar no trabalho. Você quer queimar no trabalho. As pessoas do trabalho vão entregar você para o patrão. Vão dizer: olha, o chefe, ele vive chorando. Tem que ter alguma coisa de errado com ele, porque ele está chorando o dia inteiro. Ele fala com as paredes. Como é que a teologia vai explicar isso? Não consegue, irmão. E aí, que nem Faraó, quando você não entende o que está nascendo, você manda matar. Porque a unção de Faraó é assim: quando você não entende o que está nascendo, você quer destruir o que está nascendo, porque você não entende o propósito do que está nascendo. Ei, não adianta, esse fogo no Brasil ninguém vai parar. Viu? Esse fogo no Brasil ninguém vai parar, porque esse fogo, viu? A reforma não deu jeito de transformar o Brasil. As religiões não deram jeito de transformar o Brasil. Não é um presidente crente que vai transformar o Brasil. O que vai transformar o Brasil é o fogo queimando em todos os lugares. Tem alguém queimando aqui? Sim! As religiões não podem salvar essa nação. Sim, as religiões não podem. O Congresso não pode salvar o Brasil. Sabe quem vai salvar o Brasil? Quem estiver queimando. Eu vim trazer fogo sobre a terra, e oxalá se vocês já estivessem queimando. Sim, comece a levantar as suas mãos. Queima um pouco aqui comigo. Queima um pouco aqui. Sim. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Eu vim trazer fogo. Pensa que eu vim facilitar as coisas? Eu não vim facilitar as coisas, não. Eu vim colocar tudo em ordem. Eu vim trazer ordem. Ordem, 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 ordem. Deixa queimar.
queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Dia e noite, noite e dia, sem parar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Escute, como John Wesley disse: ou coloque fogo no seu sermão, ou coloque seu sermão no fogo. Isso não é encantamento, Brasil, isso é fogo. E ninguém pode parar isso. Os jovens estão queimando, as crianças estão queimando. Ontem minha neta de 5 anos andava de bicicletinha na beira-rio com as mãos levantadas e dizia: checa tararabacaia, xarabacaia, xarabacaia. Ela olhou para minha filha Bruna um dia e disse: mãe, você não está orando em línguas? Ela disse: estou, filha. Ela disse: mas você está orando pouco, tem que orar mais. É assim, ó, eu vou te ensinar. Checararabacaia, checararabacaia. Ela tem 5 anos. Tente para isso, você não consegue para isso. Ninguém consegue para isso, nem a morte. Porque uma das coisas que o fogo faz em você é que tira o seu medo de morrer. Nem a morte pôde segurá-lo na sepultura. Sim, e eu tenho por certo, Romanos 8:11, que aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ressuscitará você também. Sim, o mesmo Espírito. Senta aí, me dá 10 minutos. Eu vou voar aqui hoje, Jesus. Uma das coisas que o fogo faz com você é tirar seu medo de morrer, te dá uma razão de viver. Outra coisa que o fogo faz, torna você um promovedor de santidade. Você vai promover santidade por onde passar. Outra coisa que esse fogo faz, você não se sente satisfeito com riquezas, status, famas. Você não se sente satisfeito com coisas materiais. Esse fogo vai queimar você. Você vai se tornar insaciável. Não é um culto de 2 horinhas, domingo à noite, 1h30 que vai satisfazer você. Meu Deus, você vai querer queimar. Abra comigo Jeremias 23, 29. Fique com a Bíblia na mão, deixa eu ler 3 versículos, 3 textos aqui para você. Jeremias 23, 29 diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Está aí? Agora abre Ezequiel, vai para frente assim, Ezequiel capítulo 1. Sim. Oh meu Deus, não perde não. Ezequiel capítulo 1, versículo 27 diz assim: vi como um brilho de ambar, como aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como semelhança de fogo, havia um esplendor ao redor dele. Aleluia. Agora leia Daniel capítulo 7, depois de Ezequiel. Vai lá, Jeremias, Ezequiel e Daniel capítulo 7. E olha o versículo 9 do capítulo 7. Diz assim: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. As suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima, e o seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Ei, a palavra é fogo. Ele tem fogo no interior. O trono é de fogo. Você quer o quê? Por que você não está queimado? A palavra é fogo, o trono é fogo. Ele tem fogo. Ele tem fogo nos seus olhos. Lembra dessa música? Ele tem fogo nos seus olhos, uma espada em sua mão.
Olha para ele e você vai queimar. Sabe por que não está queimando? Porque você está vendo algumas coisas, mas ainda não está vendo ele. Está vendo os seus aspectos, mas não é ele ainda. Ah, cara, quando ele olhar, eu preciso olhar para ele. João viu ele na ilha de Pátimo e disse que seus olhos eram como chamas de fogo. E quando veio o fogo na igreja, a gente toca o sininho. Para, menos. Não deixa o menino rodar, deixa o fogo cair, amém? Deixa o fogo vir, aleluia, porque esse fogo purifica. Por isso, quando você se sente frio, distante, espiritualmente fora da presença, você precisa do quê? Você precisa de um momento, olhar para a labareda, você precisa entrar aí na lareira dele, você precisa queimar. Amém? Vai queimar um pouco, isso passa, meu amigo. Tem muita gente, irmão, fazendo a obra de Deus que não queima. E aí se movimenta pela sua vontade, não pelo fogo que o consome. Quem nasceu por fogo, irmão, não se contenta com outra coisa. Abra comigo Lucas, deixa eu dar alguns versículos para você depois pirar. Eu amo essa palavra que é fogo. Lucas 5, versículo 15 diz assim: sua fama se espalhava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curado de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. O povo atrás dele, e ele ia para o lugar solitário para queimar. O povo atrás dele, a fama dele se espalhando, e a Bíblia diz que ele procurava os lugares solitários para ficar sozinho queimando. Se você não for para os lugares queimar, você não tem o que dar aos outros. Se você não for queimar, você não tem o que dar aos outros. Não, deixa. O segredo de se manter aceso não é só responder os chamados aqui no púlpito. Não é só alguém com a mão na sua cabeça dizendo receba fogo. Não é só ouvir uma música no carro, deixa queimar. Mas se dedicar de forma constante a esse ambiente, nessa paixão exclusiva e fervorosa. Exclusiva porque nada mais pode queimar você a não ser Ele. Aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Quando você está queimando, Paulo diz isso em 2 Coríntios 3,18. Ele diz com o rosto descoberto, ou seja, sem ter vergonha, sem ter medo, sem ter incredulidade. Você vai sendo transformado de glória em glória, com o rosto descoberto. Eu reflito a glória de Deus. Amém, amém. Pega tudo na sua vida hoje que não presta e joga no fogo. Mas cadê o fogo? Cadê o fogo? Não, o fogo está aqui dentro. Não é o fogo aqui fora, é o fogo aqui dentro. Porque se a impureza está em você, só um fogo interior pode destruí-la. Não adianta você pegar coisa, não adianta você limpar a sua casa, ou pegar aqueles. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, foi uma pessoa lá em casa e deu uma limpa na minha casa, tirou todos os bichinhos de pelúcia que tinha demônio, mandou jogar no fogo, eu joguei tudo no fogo. Aí tinha aquele bicho fofão, lembra do fofão? Lembra que tinha as bochechonas assim? O pessoal olhou e disse: tem um demônio ali. Eu disse: não tem demônio, ele é só feio, não tem demônio. Porque se todo feio tivesse demônio, eu estava morto, irmão, destruído. Ela disse: não, tem demônio ali. Eu joguei, e as minhas filhinhas grudando nos bichinhos de pelúcia, e eu jogando tudo no fogo. Joga no fogo. Tinha um quadro assim na minha casa: tem demônio ali. Eu joguei, eu andava dentro de casa assim, ó, com medo do diabo. Aí outro dia eu passei e encontrei a irmã fumando. A mesma irmã que foi lá em casa e destruiu a minha casa, ela estava fumando. Aí eu vi que era a missionária Hollywood, a missionária Marlboro. Eu disse: meu Deus, ela viu o demônio na minha casa, o demônio estava nela. Ei, escute o que eu vou te falar, preste atenção.
Não deixe sair nada da sua boca sem você estar queimando primeiro. Quando alguém olhar para você, tem que ver Ele. Comece a queimar, entra num quarto e queime, estude a palavra e queime. Queime, consuma pela glória. Quando você estiver em um lugar, as pessoas não vão ter que ir lá ouvir você, elas só vão assistir você queimar. Esse fogo, irmão, vai consumir você. Se você tem um problema, esse fogo queima. Não adianta você pegar tudo, isso aqui tem demônio, isso aqui tem demônio, joga tudo no fogo. Não. Tem que queimar interior. Aqui, ó. O demônio não se apossa de coisas sem se apossar de pessoas. Assim não adianta, glória, não adianta passar óleo ungido se o presbítero não for ungido. Não adianta dar água ungida se a fonte não for ungida. Entenda isso que eu estou te falando. Nós precisamos acordar para isso. Essa paixão, eu tenho que refletir a glória de Deus com o rosto descoberto. Amém? Amém? Meu Deus, cadê essa palavra, Jesus? Deixa eu me lembrar dela. Tem uma palavra pulsando no meu peito e não me lembro onde é que está. Obrigado, Senhor. Esse Deus não é gente. Abra comigo Provérbios 6. Abre o Provérbios 6. Provérbios capítulo 6, versículo 27 e 28. Deixa eu te falar. Aqui descreve, esse texto que eu vou ler, ele descreve os efeitos prejudiciais do adultério. Mas eu quero usar essa aplicação aqui para os efeitos de quem está incendiado, amém? Preste bem atenção, eu não estou tirando um texto do contexto, eu estou explicando que esse texto que eu vou ler, ele está falando dos efeitos prejudiciais do adultério. Mas eu quero usar eu quero descrever esse texto falando sobre uma pessoa que está pegando fogo. Amém? Diz assim, Provérbios 6, 27 e 28. Tomará alguém fogo no seu peito, sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queime os seus pés? Irmão, se você está queimando no peito, as vestes sujas vão ser queimadas também. Esse fogo, por isso que João Batista disse: eu vos batizo com água, mas após mim vem um, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo purifica. O Espírito Santo, ele vem para me encher. O fogo purifica a minha vida. Purifica a minha vida. Andará alguém nas brasas sem que queime os seus sapatos, sem que queime as suas sandálias, ou seja, pés cauterizados pelo fogo. Esses pés vão andar em retidão, vão andar em obediência, vão andar em santidade. Aleluia. Agora, todo mundo que está queimando vai viver debaixo de perseguição. Aí eu não estou falando de mim, não, estou falando de vocês. Todo mundo que está queimando, se tem alguém numa casa queimando, o que é que acontece? Vai queimar tudo que está perto. Vai haver dissensões. Amém? Vai haver. Você está queimando, alguém não está entendendo. Para que isso? Para que isso? Para que esse exagero? Abra comigo Isaías 4. Deixa eu falar da vergonha e da reprovação protetora de Deus. Por isso que as pessoas perseguem as outras. Por isso que as pessoas criticam, falam mal, atacam. Por quê? Porque o fogo faz isso. Ele traz dissensões. Eu falei para abrir o que? Isaías, né? Isaías 4. Isaías 4. Olha que texto lindo, Isaías 4.
Quando, Isaías 4:4, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, é fogo, criará o Senhor sobre todo, olha o que Deus vai fazer, versículo 5, criará o Senhor sobre toda a extensão do monte de Sião, e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite. Sobre toda a glória haverá o quê? Haverá o quê? Um dossel. Algumas traduções dizem proteção, algumas traduções dizem abrigo. Haverá um dossel. O que é a palavra dossel significa? Pavilhão, abrigo, proteção divina. Essa palavra é da raiz da palavra shakad, que quer dizer vergonha e reprovação. Deus está dizendo o seguinte: sobre toda a glória, sobre todo homem, toda mulher que vive debaixo da glória, virá reprovações, virá vergonha. Por quê? Porque isso é protetor. Amém? Isso é protetor. É protetor. Sobre toda a glória haverá um dossel, ou seja, uma reprovação das pessoas, uma vergonha. Eu posso dizer sem medo, trevas para proteger você na glória. Sobre toda casa, em todo lugar que vive debaixo da glória, terá reprovação e vergonha. Por isso que as pessoas falam, atacam. Irmão, diante de Deus, pastor, agora eu vou para casa. Não, pastor não dorme hoje, coitado, está nervoso. Não, eu vou dormir até amanhã, 15 para as 8 da manhã, quando eu vou levar o Samuel no futebol. 7h30, não, 7h15. Eu durmo direto. Essas coisas não me perturbam, porque nós somos preparados para elas. Porque eu sei que toda casa que anda em glória, ela vai viver um dossel. O Senhor vai botar ela num abrigo, vai botar ela numa proteção. E nós vivemos debaixo da glória aqui, debaixo de muita guerra, de muito ataque. Mas nós estamos vivendo debaixo da glória. Então, quando as pessoas dizem que o misticismo levanta e encantado o Brasil, eu entendo. É que esse fogo mesmo, ele queima, irmão. Isso traz divisão na obra do Senhor. Traz divisão. São pessoas que não provaram o que nós estamos provando. São pessoas que não estão vivendo o que nós estamos vivendo. Então é mais fácil você criticar e atacar do que você se jogar no chão para experimentar. É ou não é? É mais fácil repudiar, porque a gente tem o costume, a nossa natureza humana, tudo que a gente não entende, a gente critica. Porque não entende, por isso que não é bom criticar, nem de lá para cá, nem daqui para lá, a gente não entende. Quando você entende de um assunto, aí você pode discutir em confronto, mas não atacar. Quando os gregos vieram ver Jesus em João 12, 24, João 12, capítulo 12, versículo 20 ao 24, André disse assim para Jesus: tem uns gregos aí querendo te ver. Jesus disse o quê? Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Porque os gregos eram o berço da sabedoria da época. Roma, você pode ver que todos os deuses da mitologia grega, eles são copiados em Roma. Por quê? Porque Roma, ela criou a sua cultura debaixo da mitologia grega. Então, irmãos, eu sem medo de errar, hoje em nossos púlpitos da igreja evangélica, da igreja pseudo-evangélica, tem muito mais de Platão, de Aristóteles, de Freud, do que de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tem muito mais autoajuda do que ajuda do alto. Tem muito mais frases de efeito do que profecias. E aí, claro, não vai entender mesmo, porque reino dividido não adianta, irmão. O reino está dividido, entendeu? Por isso, e Jesus foi claro, ele disse que teria isso. Então, quando você me vê assim, esbravejando contra essa cultura grega, não se assuste. Nós somos chamados para confrontar essa sabedoria terrena, animal e diabólica. Não se assuste. Isso é, irmãos, toda a universidade no mundo, Harvard, Oxford em Londres, nasceram de avivamentos, você sabia? Massachusetts, Harvard, quando a universidade foi criada, ela tinha um propósito: formar os próximos pregadores para as próximas gerações. Hoje as universidades viraram sinagogas de Satanás, porque as pessoas estão se dando como ateístas.
são ateus. Por quê? Porque estudaram demais e ficaram burro. Estudaram demais e não vivem mais o sobrenatural. Não acreditam mais que um anjo pode abater, está andando aqui, voando aqui agora. Não acreditam mais no sobrenatural. Não acreditam mais que você pode tocar em uma pessoa e ela ser curada na hora. Não acreditam mais no sobrenatural. As pessoas querem que Deus se explique. Então quando vê a gente aqui bem doido, com uma roupa dessa, que nem isso é roupa de pastor, claro que não. Quando foge do padrão, quando foge do modelo, a religião, irmão, tudo que ela não consegue controlar, ela critica. Então, por isso que na mesma casa somos todos cristãos, somos todos para a eternidade, mas na mesma casa está dividida, 3 para um lado e 2 para o outro, porque tem 3 queimando e 2 não estão queimando ainda. Não pode entender isso que eu estou falando, porque teologicamente não tem uma explicação. Mas quem escreveu a Bíblia, cabeção, não foi um teólogo, foi o Espírito de Deus, usando homens de várias épocas diferentes, em vários lugares diferentes, com profissões diferentes, convergindo para a mesma coisa. É só entender isso, gente. Nós não estamos entendendo isso, estamos queimando sobre toda a casa. Vai ter perseguição. Nós estamos preparados. Em 2016 o Júnior profetizou aqui nesse altar que nós seríamos expostos pelo Senhor. Estamos sendo expostos. Pessoas estão atacando a gente na internet. Esses dias eu fui num lugar, um pastor me chamou e disse: eu não gosto do que você prega. Eu digo: vamos embora. Eu não gosto de você. Eu digo: que pena, eu amo o Senhor. Você está causando problemas no Brasil. Eu disse: não, não estou causando problema, estou causando libertação. Muita gente presa na igreja com medo do diabo, porque vocês vão para o púlpito e aterrorizam as pessoas. Vocês vão para os altares e aterrorizam a pessoa. Quem não dá dinheiro vai para o inferno. Vocês aterrorizam as pessoas. Está na hora de ser liberto. Vamos trazer o evangelho nu e cru, como que tem que ser. Aleluia. Chega de frescurada, irmão. Chega de falácia. Vamos trazer clareza. Vamos ser concisos, vamos ser precisos, em nome de Jesus. Vamos ter vergonha. Se achamos alguém porque saímos da igreja católica, agora eu não sou mais católico, não adoro mais imagem, mas daí adora pessoas, adora cantor gospel, adora pregador. Pastor, ora, porque eu tenho fé na sua oração. Você tem que ter fé na sua oração. Amém, amém, irmãos. Vamos trabalhar para criar um exército, não uma creche de crianças mimadas. Nós não somos mimados, nós somos profetas. Vamos aprender a lidar com a guerra, vamos aprender a lidar com os rojões. Só homens de guerra devem entrar, só homens de paz entram em guerra. Quem vence a guerra é o príncipe da paz, não é o príncipe da guerra. Amém, pastor, mas é trevas, pastor, é luta. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo. Já estou terminando, estou indo para o final. Abra comigo em Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 18, diz o quê? Quando o povo viu os trovões e os relâmpagos e o clangor da buzina. Êxodo 20, 18. Quando o povo viu os trovões, os relâmpagos, o clangor da buzina e o monte fumegante, temeu de medo e retirou-se e pôs-se de longe. E disse Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis.
O povo permaneceu em pé de longe, enquanto Moisés se achegou aonde? Moisés chegou aonde? Em densas trevas, aonde Deus estava. Onde é que Deus estava? Densas trevas, uma nuvem escura para proteger você, para não ser consumido pela glória de Deus. É isso que significa densas trevas. Então foi bem sugestivo pintar a igreja. Deus descia com a sua glória e vinha primeiro uma nuvem escura, para que a pessoa não fosse consumida. A Bíblia diz que a luz nasce da onde, irmãos? É das trevas que nascem a luz. Então não se livre das trevas, aprenda a lidar com elas. Antes de Jesus subir aos céus, ele desceu ao inferno, diz a Bíblia. Ele pregou aos espíritos em prisão. Por isso que a gente não pode condenar ninguém, por isso que a gente não pode julgar ninguém. Esses dias alguém me disse: pastor, o senhor falou uma coisa errada. Eu disse que Judas foi para o inferno. Eu disse: foi, né? Se matou, foi para o inferno. Eu digo: tá bom, foi. Mas Jesus desceu e pregou aos espíritos em prisão. Judas estava na primeira fila, vai ver, não sei. Jesus chega no inferno: ô Judas, você está fazendo aí? Jesus prega o sermão e convida quem quer subir, e vem todo mundo. E aí, você não pode nem botar Judas no inferno, rapaz. Você não tem esse direito. Nós não temos o direito de colocar ninguém no inferno. Inferno não foi feito para a gente, foi feito para o diabo e seus demônios. Não é você quem julga quem vai ao inferno. E não, mas já morreu, estava desviado. Tem gente desviado sentado na cadeira da igreja. Mas eu não estou desviado, eu dei meu dízimo, eu estou tomando a ceia. Eu não precisa estar desviado de Jesus, só estando desviado do propósito já é suficiente. Precisamos entender, igreja, irmãos, precisamos entender o evangelho e parar de julgar uns aos outros. Por isso que tem um monte de congregações abertas. Você vai aonde você se sente bem. Nós não deveríamos nos sentir bem. Cada culto que terminasse, a gente deveria ir para casa chorando, dizendo: eu preciso mudar. Eu não vou mais, esse pastor fala umas coisas que eu não gosto. Claro que não gosto, não vai gostar mesmo, porque é confronto, my friend. É selva. Ou você pensa que a palavra que sai da minha boca já não me pegou? Hein? Se acha que Deus já não disse hoje para meditar: você tem que orar por esse cara que está te batendo. Eu digo: eu não oro, ora sim. Mata ele, Jesus. Não mato não, mato você se você ficar. Não, mata ele. Você acha que Deus já não me fez orar e chorar por ele hoje? Mas por que você fala? Porque tem que falar, irmãos. Nós temos que falar. Jesus, quando foi para o cordeiro, quando foi para a cruz, ele foi como cordeiro, mas ele ressuscitou como leão. Amém? Quando toca na minha vida, eu sou um cordeiro. Quando toca no que eu estou fazendo, eu viro um leão. Na minha vida pode falar de mim: o Luiz Hermínio é um adúltero, o Luiz Hermínio é um endemoniado, o Luiz Hermínio já me chamou de macumbeiro gospel, demônio dos olhos azul. Macumbeiro gospel, é um plágio, é uma mentira, pode chamar do que quiser, porque tocou em mim, pode falar, eu não estou nem aí. Agora, quando fala no que eu estou fazendo, quando julga as pessoas que estão sentadas aqui me ouvindo, que são pessoas chamadas de imbecis, de idiotas, como houve um herege desse, estão falando de vocês, aí eu brigo mesmo, aí eu vou para cima, porque quando toca na obra, irmão, aí eu viro um leão. Tocou em mim, pode falar, eu não sirvo para nada mesmo, eu só sou alguém porque Jesus está aqui e eu estou queimando. Mas é que nem quando toca nos filhos, ou não é? Quando toca no seu filho lá na escola, que ele chega machucado em casa, hein? Então assim, nós precisamos entender isso, querido. Agora eu vou encerrar mesmo, estou acabando tudo agora, tudo.